Irmãos, preste atenção. Esses 3 cultos eu destinei para falar praticamente a mesma coisa. Ontem no sábado, ontem à noite, no sábado, hoje pela manhã no culto matutino aqui, e agora nesse 3º culto de domingo, culto noturno, eu separei essas 3 reuniões para falar praticamente a mesma coisa, e eu quero que você preste atenção, e você que está em casa. Nos últimos meses, as decisões que os nossos governantes, os governantes mundiais têm tomado, tem trazido a nós muita estranheza. Nos últimos meses, principalmente nos últimos 3 meses, onde essa crise mundial atingiu seu pico, seu clímax, seu ápice, e as decisões que vêm sendo tomadas, principalmente no campo político, têm sido muito estranhas. Me parece que a pandemia do coronavírus foi o precedente que algumas nações, governos, algumas potências usaram para estabelecerem um regime autoritário, totalitário. E parece que de modo silencioso tem acontecido isso. De forma sutil, silenciosa, em meio a esse surto de pânico, de medo, de horror que a mídia implantou na sociedade, enquanto a população tenta se recompor do susto, do medo, do pânico, e está com a sua mente embotada, fixada nas notícias. Eles trabalham e aparelham todo o Estado e se infiltram em todas as instituições, e através dessas leis, do uso obrigatório de máscara, da vacinação compulsória, obrigatória, envolvendo 27 nações, para que a vacina seja aplicada ao mesmo tempo e que haja punição para quem se recuse a tomá-la. Parece que é o estabelecimento de um governo ou de regimes totalitários, que vem através de governos tiranos, supressores da liberdade. E o pior de tudo, nós estamos vendo em escala global, mundial, simultânea, algo que nós nunca vimos antes tem acontecido nesses últimos dias. Porque esse tipo de coisa nós sempre vimos. A história já narrou N acontecimentos semelhantes a esses. Entretanto, só tem uma sutil diferença. Quase nenhum deles foi global. Aconteceu com o mundo inteiro ao mesmo tempo, de forma simultânea. E isso nos assusta. Se você perguntar qual a procedência desse vírus, foi um acidente de laboratório, veio dos cães, dos macacos. Me parece que toda a história desse coronavírus aponta para um plano de governo mundial e totalitário.
E não me parece acidente. Por exemplo, na China, vamos falar da China. No período da pandemia, os bilionários chineses aumentaram a sua fortuna em 40%. No momento está todo mundo quebrando, todo mundo em crise, todo mundo empobrecendo. Os milionários chineses não. No período da pandemia, eles se valeram e aumentaram a sua fortuna no período de pandemia em 40%. No período da pandemia, a China lucrou 40 bilhões de dólares com venda de máscaras. Todo mundo quebrando, perdendo dinheiro. A China não. Só com máscaras, ela lucrou 40 bilhões de dólares, mais que o Brasil ganhou com carne, açúcar e soja. Só com, provavelmente o que você está usando aí é da China. Você está ajudando a sustentar a máquina chinesa com a sua máscara. Muita coincidência, não? O vírus sai de lá, a vacina sai de lá, os respiradores saem de lá, as máscaras saem de lá. E você ainda acredita que é acaso? A China aumentou a sua riqueza ao longo dos anos. Ela adquiriu, ao longo dos anos, 14 trilhões de dólares. Então, veja só, aumentou sua riqueza em mais 14 trilhões de dólares. E como ela conseguiu isso? Não foi produzindo internamente, foi pedindo esse dinheiro emprestado do Ocidente. Mas isso aí foi uma medida inteligente. Para quê? Para se tornar uma superpotência, enriquecendo-se e pagando o Ocidente com mão de obra, com trabalho prestado, fazendo com que o Ocidente coma na mão dela. Então, diante dessa crise que se instalou, Estados Unidos e Europa entendem que foi algo causado pela China, não tem como ferrar a China. Como poderiam ferrar a China? Vamos cortar relações comerciais com a China. Assim nós quebramos ela. Não, mas nós não podemos. Porque a China possui 1 bilhão e 500 milhões de clientes. Ela vende para 1 bilhão e 1 bilhão e 500 milhões de clientes. Ou seja, parte do que as nações do Ocidente consomem é a China que fabrica. Você vai nos Estados Unidos, entra na loja da Nike, da Jordan, entra na Yves Saint Laurent, Gucci, Louis Vuitton, você vê na etiqueta Made in China. É a China que faz. Então não há como cortar relações comerciais, não há como deixar, porque as nações têm que comer na mão dela. Só o Brasil exporta, 28% das exportações do Brasil vão para a China. E se o Brasil dizer, não, vamos exportar mais, vai balançar a economia. E segundo, para quem vai vender esses 28%? Então, tem que continuar comendo na mão da China. Ela está se tornando uma superpotência e está fazendo o Ocidente dobrar os joelhos. Isso foi tudo projetado para trazer um colapso econômico, falência no sistema econômico mundial e para enriquecer a própria China. Então isso é assustador. Então todas essas nuances que nós estamos vendo parece que apontam para a chamada globalização. E a nova ordem mundial é o termo que eles usam. Eu não sou adepto da teoria da conspiração, dessa coisa toda de Illuminati, etc. Mas sabemos que tem algo parecido com essa nova ordem mundial. O que é basicamente a nova ordem mundial? Me parece que a nova ordem mundial compreende o domínio do mundo na mão de poucos poderosos.
Parece que existe mais ou menos mais de 2.000 bilionários no mundo. Quase 2.500 bilionários. E eles é que controlam tudo. E parece que o propósito desses bilionários, dessa nova ordem mundial, é fazer um reset na economia. É reconfigurar o mundo. Mas não é só econômico. O grande ideal da nova ordem mundial é o viés ideológico. Por quê? Eles querem mexer e criar uma nova civilização, um novo mundo. Porque a civilização atual, ela é sustentada sobre alguns pilares. Que pilares são esses? Os pilares judaicos cristãos. E é eles que influenciam o mundo todo. Todo mundo tem a marca desses princípios judaicos cristãos. Essa nova ordem mundial quer resetar esses pilares cuja civilização está sustentada e colocar outros pilares. Que pilares são esses que ela quer substituir? É só nós vermos o viés ideológico dessa nova ordem. Qual é? Que doutrinas esses poderosos obedecem, atendem? Que disciplinas, que postulados eles defendem? Vamos lá. O socialismo, o marxismo, o comunismo, o ateísmo. O comunismo aparelhou todas as grandes instituições mundiais. Vai para a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, fundada em 1945. Todos os seus secretários gerais, todos os secretários gerais da ONU, desde que foi fundada em 1945, são comunistas, socialistas. Então essa instituição é toda comunista. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, quem é o diretor dela? O chefão, o Tedros. Ele foi membro do Partido Comunista da Etiópia. Ele é o diretor da OMS. A Unesco, a Unicef, é toda dirigida por esquerdistas, comunistas, socialistas. Agora me diz uma coisa. Você colocaria um nazista, um membro do partido nazista, à frente de alguma instituição? Ninguém faria isso, é uma loucura, né? Alguém que foi membro, que atuou no Terceiro Reich, o império assassino, que matou 6 milhões de judeus. Ninguém, todo mundo acharia um absurdo colocar um membro do partido nazista à frente de alguma instituição dessa importância. Ninguém faria isso. Pois o comunismo matou mais de 10 vezes do que o nazismo. Ele é 10 vezes pior. E está cheio de membros do Partido Comunista nas instituições. Sem que você saiba, nós estamos vivendo um regime comunista silencioso, totalitário, onde o Estado governa. Aqui em Franca está tendo um regime comunista. Como? O uso obrigatório de máscara. Você não tem direito de opção de ser obrigado a usar. Seu direito de ir e vir foi tolhido. Você não podia ir no restaurante com a sua esposa. Não podia levar os seus filhos na escola. Tinha horário para sair e horário para voltar. Olha só o regime silencioso entre nós. Limitando o espaço da igreja, a ordem de culto. Ditando os horários de acordar, de dormir, de sair, de voltar. Isolamento social. Tirou o nosso direito, a nossa liberdade. Está nos controlando e nos amordaçando. Sem que a maioria saiba.
Então eu disse que essa nova ordem vem substituir os pilares da civilização antiga, judaico-cristã, por outros pilares. Quais são? Bom, primeiro eu identifiquei, nós vimos a identidade dessa nova ordem, socialista, comunista. Vai implantar o que pilares? Pilares que vão banir o cristianismo da história, das escolas, da sociedade. Princípios ateus, anti-Deus, anti-família, anti-casamento hétero, anti-família tradicional, que é o macho, a fêmea e a prole. E é isso que já está aí. Escolas com banheiros sem sexo, ideologia de gênero, descriminalização da pedofilia, aprovação do aborto, taxar a Bíblia como um livro de discurso de ódio, limitar a atuação das igrejas, fechar as igrejas, exterminar do calendário nacional feriados religiosos, como Natal, Páscoa. Exterminar a era cristã e impor uma era anticristã. Onde eu quero chegar? Eu vou chegar nisso que eu vou ler para você. Uma nota do pastor John MacArthur, talvez hoje o pastor mais respeitado do planeta. No dia 6 de dezembro, ele disse isso na sua igreja, na Grace Community Church em Sun Valley, na Califórnia. O pastor John MacArthur disse à sua congregação, domingo, dia 6 de dezembro, que o mundo atual, com as restrições provocadas pela pandemia, parece perfeitamente adequado para a vinda do anticristo. Pastor John ainda observou que os governos ao redor do mundo fizeram algo que nunca foi feito na história humana. Ou seja, eles tornaram a resposta à Covid-19 uma questão global. Agora somos um mundo global, diz MacArthur. Esse é um cenário pelo qual temos esperado ao longo da história da redenção, desde que o Senhor prometeu que viria. No futuro, um anticristo teria um governo global. Esta é a primeira vez na minha vida que temos tanto poder sobre as pessoas globalmente que podemos desligá-las para que não funcionem. Disse ele sobre os bloqueios provocados pela Covid-19. Isso encaixa no mundo do anticristo. MacArthur prossegue. Quando você olha no livro de Apocalipse, a marca da besta, o número, e se você não tiver isso, você não compra, você não vende, você não existe. Eles sabem tudo sobre você. Eles têm acesso a todos os seus dados. O pastor MacArthur continua. Este é o tipo de mundo que parece ser perfeitamente adequado para que o anticristo venha e traga uma certa paz. Então o mundo cairá aos seus pés. Por que o senhor disse toda aquela introdução de Unesco, ONU, coronavírus? Porque o mundo está sendo aparelhado, montado, preparado para a vinda do último dos chefões. O último dos impérios se erguerá. A última das dinastias, dos reinos, dos governos mundiais. O anticristo. Como frisou MacArthur, o cenário que o coronavírus preparou é perfeitamente adequado para a insurgência, para o levante do anticristo. Nós estamos, irmãos, em contagem regressiva. O tempo a cada dia se encurta mais. As profecias cada vez mais se cumprindo. E a igreja precisa se despertar. Chegará o dia que essas portas serão fechadas. Chegará o dia que certos sermões e textos será crime pregar.
chegará o dia que nós seremos tolhidos da nossa liberdade religiosa. E por mais que tenha ganhado um governo conservador de direita, cristão, aqui no Brasil, o Estado está todo aparelhado, como um câncer que criou metástase. As instituições, escola, universidade, imprensa, literatura, arte cênica, indústria cinematográfica, rádio, está todo infestado com viés ideológico comunista. O que vão ser dessas crianças? Provavelmente 10 anos atrás, em 2010, nasceram milhões de crianças no Brasil. Hoje elas têm 10 anos. Estão cursando o ensino fundamental. O que serão dessas crianças daqui 10, em 2030? Eles erguerão um exército de ateus, um exército de pessoas sem identidade de gênero, um exército de pessoas que não têm nenhum princípio cristão. O que vai ser desse país? O que vai ser? Porque você está seguro, está nessa igreja, tem esses princípios, educa seus filhos. E essas gerações? Nós teremos milhões de eleitores progressistas, de gente que odiará a fé e a religião, que perderá toda a sua característica, a que Deus deu a eles. O mundo está sendo preparado. Olha outra notícia aqui, que a pandemia do coronavírus, que tem muita semelhança com o cumprimento profético, apocalíptico. Um artigo publicado pelo FMI propõe uma moeda digital universal, citando que ela poderia beneficiar governos e consumidores do mundo todo. De acordo com o FMI, a possível moeda universal pode oferecer um sistema de pagamento mais eficiente no mundo, pois seria apoiado por vários bancos centrais. A ideia de uma moeda digital universal também ganhou destaque. Uma moeda hegemônica, sintética, apoiada por uma cesta de CDBs, poderá fornecer serviços de pagamentos domésticos e internacionais mais eficientes. A nova ordem mundial propõe a globalização e propõe um governo mundial. Um governo, um império, um rei que governa o mundo todo. Então, um sistema de governo único, um só governante e uma só moeda. Ter uma moeda mundial. Veja só, está aqui as notícias. Isso tudo aponta para quê? Para a 70ª semana de Daniel.